Salve, salve galera! Beleza? Ó, resolvi mudar um pouco, sair um pouco da sala de aula, vim aqui pro fundo aqui do curso, né? Pra área de entretenimento do curso. Tô aqui sozinho, claro, por isso que eu tô aqui sem máscara, beleza? Pra comentar sobre o nosso simulado, né? Alguns alunos pediram pra gente corrigir, então eu vou nesse momento comentar as questões de biologia. Claro, né? Então, eu não vou usar quadro, eu não vou usar nada, por isso que eu vim para cá, faço questão de não usar o quadro para forçar você a pegar o simulado. Ah, Sérgio, eu não peguei, eu não fiz. Então, desligue esse vídeo, não veja agora, pegue a prova que vai estar, que já está, né, em cada grupo, né, e faça. É bom fazer, pô. Não fez aquele dia? Pô, faça agora, tá certo? Porque é uma maneira de você dar uma treinada, é uma maneira de você dar uma praticada em alguns assuntos que são, de fato, extremamente importantes, que são relevantes, né? Desculpa aí ter passado a mão, porque o celular tá escorregando aqui. Valeu? Vamos lá. Ó, a primeira questão de biologia foi a questão 14, né? E a questão 14 tinha assim, ó. A vida é energia. Aí fala assim, ó. Apesar de os carboidratos serem considerados o principal combustível celular, proteínas e gorduras também são importantes fontes energéticas, né? Aí, ó, esses macronutrientes desempenham também outras funções importantes no organismo e devem estar presentes em quantidades adequadas na dieta. Para um adolescente, a dieta adequada deve conter entre 60 e 70 de carboidrato, 20 e 25 de gordura, 10 a 15% de proteína. Perfeito? E aí fala assim, para não precisar ler o texto todo, né? Assim, ó, considerando aspectos observados e com seus conhecimentos, pode ser afirmado que, primeiro, letra A, o ciclo do ácido cítrico, que é chamado também de ciclo de Krebs, só ocorrerá se houver presença de oxigênio nas cristas mitocondriais. Esse é o gabarito. O ciclo de Krebs, eu falo isso sempre, embora o oxigênio não participe do ciclo, se não tiver ciclo, ele não poderá acontecer. Por quê? Porque nele vai ocorrer muitas desidrogenações. E ocorrendo muitas desidrogenações, quem é que vai ficar com esses hidrogênios? Alguém vai ter que ficar. Se não tiver o oxigênio, não pode acontecer. Beleza? Ah, Sérgio, por que não pode ser letra B? Letra B. As células priorizam a oxidação de compostos lipídicos. As células priorizam a oxidação, a quebra de compostos glicídios. Embora os carboidratos sejam mais energéticos, mas os glicídios são mais fáceis de serem quebrados. E outra coisa, o monossacarídeo, ele é solúvel, o que o lipídio não é. As reações acontecem nas células e nas células há uma grande quantidade de água, que vai viabilizar essa ação, né, digestória desses componentes. Beleza? Então não pode ser letra B por causa disso. Letra C. A atividade metabólica de um organismo é diretamente proporcional à massa que constitui seu corpo. Não. É diretamente proporcional à quantidade de água, ao teor hídrico. Muito pelo contrário à massa. Você pode imaginar, quem é que tem atividade metabólica mais intensa? Um beija-flor ou um elefante? O beija-flor. Por quê? Porque a massa, quanto menor, mais metabólico são as suas células. Tá certo? À medida que o indivíduo envelhece, seu metabolismo tende a reduzir devido à presença de um maior teor hídrico em seus tecidos. À medida que o indivíduo envelhece, o seu teor hídrico reduz. Verdadeiro, né? O seu metabolismo diminui devido à baixa quantidade de água, entre outros fatores, né? A quantidade de água, à medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo. Então não pode ser letra D. Letra E. A entrada de energia no mundo vivo depende, entre outros fatores, da ação de um complexo antena presente no interior do tilacoide. Pô, essa foi maldade, né? O complexo antena que absorve a luz não está dentro do tilacoide, está na membrana, então por isso que é falso. Perfeito? Poxa, Sérgio, foi pesada. Galera, eu só estou falando isso toda hora, sempre. Treino é treino, jogo é jogo, mas se eu treino em alto padrão, em alto nível, o jogo vai ser moleza. Perfeito? Então, primeiro, questão 14, letra A. Questão 15. A questão 15 é como a vida surgiu no planeta Terra. Essa pergunta de grande relevância continua a estimular inúmeras pesquisas científicas. Apesar do esforço já aprendido, o surgimento da vida na Terra não está cientificamente esclarecido, mas está intimamente relacionado com a evolução do sistema solar. Então,
fala uma questão de origem da vida, beleza? Ele fala assim, os conhecimentos das ciências naturais associados à temática abordada, temática origem da vida. Letra A. Permite afirmar aqui. A energia fótica utilizada pelos primeiros seres vivos tinha como objetivo proporcionar a transformação de uma atmosfera redutora em oxidante. Ó, veja bem. O objetivo do organismo usar energia fótica, ou seja, usar a luz para fazer fotossíntese, era produzir seu próprio alimento e não transformar a atmosfera que não tinha oxigênio em oxidante. Então a liberação do oxigênio não foi um objetivo, foi uma consequência. Tá certo? Beleza, fio? Então letra A é falso. Letra B. Quando a vida surgiu na Terra, ela era muito simples e desprovida de uma barreira seletiva. Quer dizer que quando a vida surgiu sem membrana plasmática? Claro que não, fio. Tinha que ter membrana plasmática, porque para ser célula tem que ter membrana plasmática. Letra C. A primeira forma de vida foi originada a partir de uma grande evolução molecular, na presença de moléculas como gás carbônio e oxigênio. Não havia O2. Não havia oxigênio, tá bom? A atmosfera era antioxidante, a atmosfera era anaeróbica, não tinha O2. Perfeito? Letra C. A análise bioquímica do sistema de endomembranas e da plasmalema, ou seja, das membranas internas, a membrana do retículo, do Golgi, da carioteca e da plasmalema. A plasmalema é a membrana plasmática. Reforça a teoria da origem dos eucariontes a partir de evaginações e invaginações da membrana do procarionte. Ó, existiu um cara, um cientista, chamado de Robertson, e ele disse que a célula eucariótica foi originada a partir de evaginações e invaginações da membrana plasmática da célula procariótica. Beleza? Né? E aí perguntaram a ele, o que prova isso? O que pode ser usado para comprovar essa teoria, essa sua teoria? Ele disse assim, a composição bioquímica da membrana plasmática lipoproteica é a mesma encontrada nas membranas internas. Então, significa dizer que aquilo que está contido no citoplasma tem a mesma composição da membrana plasmática. Então, isso é uma prova que fortalece essa tese, essa teoria. E eu vou além de um detalhe, meu velho, vou além de um detalhe, que é o seguinte. Se você quer comprovar algo biológico, dê uma olhada em algum fenômeno químico que possa fazer interação. Porque a química sempre explica os fenômenos biológicos. Eu gosto sempre de falar, e isso é muito legal. A química é a mãe da biologia. Perfeito? A aquisição de processos... Assim, letra D é o gabarito dessa questão 15. A aquisição de processos fotossintéticos, segundo a teoria darwinista, ocorreu para que os organismos tivessem a capacidade de sintetizar seu próprio alimento. O indivíduo não adquire um evento, uma capacidade para. Ele adquire. Se ela vai ser boa ou ruim, vai depender das condições do meio. Né? O que nós adquirimos, né, é uma consequência do processo evolutivo. Vai falar assim, ó. A evolução é um fenômeno cego. E ninguém sabe o que vai acontecer na transformação. A mutação é aleatória. Mas a seleção natural não. A seleção natural determina, direciona, orienta. Por quê? A seleção natural já vai atuar sobre a diversidade, eliminando os menos aptos. Guarde essa frase de um livro que eu estou lendo recentemente. Li ontem, inclusive, o capítulo dessa parte, por isso está tão fresca aqui em minha cabeça. Eu vou ficar falando toda hora para nunca esquecer. A evolução é cega, a mutação é aleatória e a seleção, ela é determinante, ela é direcionada. Tá bom? Beleza, fio? Então, resposta da 15, letra D. 16. Depois de séculos de crescimento mais que exponencial, a população do planeta está se estabilizando, a julgar pelas tendências atuais. Ela vai parar em cerca de 9 bilhões de pessoas em meados do século. Vamos lá. Aí essa questão aqui é a questão do gráfico, né? A questão do gráfico, questão 15, que fala sobre a emissão de CO2 ao longo do século XIX, início do século XIX, né? Década de 20 do século XIX.
E aí tem um aumento exponencial a partir de 1940, gigantesco na emissão de gás carbônico, maior projeção, menor projeção. Aí, ó, considerando o gráfico, as informações do texto e seus conhecimentos, julgue as afirmações que seguem. Julgar e marcar e assinalar, né, a verdadeira, né? A fotossíntese assimila o CO2 utilizando energia química na forma de ATP e NADPH, obtida pela conversão da energia luminosa para a construção de moléculas inorgânicas. Para a construção de moléculas orgânicas, velho! Não é inorgânica, é orgânica. Certo? Então, letra B, falso. Ou letra A, falso. Letra B. A utilização do CO2 no processo fotossintético caracteriza esse processo metabólico como oxidativo, como redutor. Na oxidação existe quebra, na redução existe síntese. O CO2 ele é reduzido a partir da união com os elétrons. A gente vai ver isso, né? Quem não viu ainda, bioenergética, tá bom? D. A queima de combustíveis fósseis potencializou de maneira significativa a maior intensidade fotossintética, mesmo após o alcance do ponto de saturação fótica pelos vegetais. Que alternativa monstruosamente bem feita. Quem fez? Ó, depois que a planta atinge seu ponto de saturação fótica, a fotossíntese não aumenta, não. A fotossíntese passa a ser constante, por mais que se aumente a quantidade de luz, aumente todos os fatores que influenciam na fotossíntese. Se atingir o ponto de saturação fótica, ela não aumenta mais. Então ele está falando que aumenta acima do ponto de saturação fótica. Falso. Letra E. A presença da rubisca é fundamental para a redução do gás carbônico na atmosfera. Rubisca é uma enzima mais abundante no planeta para fixar o gás carbônico. A rubisco faz o CO2 reagir com a ribulose bifosfato para gerar fosfoglicérico, depois bifosfoglicérico, depois aldeído fosfoglicérico. Ó, aí você fala assim, poxa, mas Sérgio, eu ainda não vi. Vai ver, mas dá para fazer essa questão por eliminação, tá certo? O controle da respiração. A respiração é controlada automaticamente por um centro nervoso localizado no bulbo. É questão de fisiologia. Desse centro partem os nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios, diafragma, aí vai. Certo? Aí tem assim, a respiração... Eu tô pulando o texto, que o texto é longo, grande. A respiração é ainda o principal mecanismo de controle do pH do sangue. CO2 mais água, dando H2CO3, gerando H+, e HCO3-. A partir das informações observadas com seus conhecimentos, pode ser afirmado que os músculos respiratórios envolvidos nos eventos que contribuem para a ventilação apresentam um grande número de núcleos em seu sarcoplasma. Os músculos que participam da contração são músculos estriados esqueléticos. Esses músculos estriados esqueléticos são plurinucleados. Tem vários núcleos no seu sarcoplasma. Sarcoplasma é citoplasma. Então isso aí, filho, ó, é verdadeiro, é o gabarito, letra A. Por que não letra B? O bulbo é uma região que faz parte do encéfalo, verdadeiro, e que teve a sua origem embrionária do mesoderma. Não, teve a sua origem embrionária da ectoderme. Tá bom? O sistema nervoso central vem da ectoderme. Falso. Repete. Seguinte, ó. A ectoderme é um folheto germinativo que dá origem ao ao tubo nervoso central, ao tubo neural. Esse tubo neural vem da ectoderme, e o tubo neural dá origem ao sistema nervoso central, que é formado de encéfalo e medula. O bulbo está no encéfalo, logo vem da ectoderme e não na mesoderme. Por isso que é falso. Letra C. A frequência respiratória é potencializada com o aumento do pH no sangue, com o aumento do H+ no sangue, desencadeando o aumento do seu pH, uma redução do seu pH. Eu já falei isso em aulas, cuidado com isso. Se aumenta a concentração de H+, o pH não aumenta, o pH diminui. Letra D. O elevado teor de HCO3- na corrente sanguínea desencadeia a ação do bulbo. O elevado teor de CO2 aumenta a acidez, desencadeia a ativação do bulbo. O HCO3- não altera pH. E o bulbo ele é sensível à redução do pH, ao aumento do H+.
Letra E. A formação do H2CO3 nas hemácias prescinde da ação da anidrase carbônica. Prescindir é dispensar, né? Você, eu não aguento mais cair nessa. Caiu? Cai não. Letra A é o gabarito da 17. A 18 é uma questãozinha precisa de genética, mas eu acho que vai dar para fazer aqui sem quadro, não dá? Se não, você manda mensagem para mim. Os recém-nascidos, doença de Tay-Sachs em humanos. Os recém-nascidos normais exibem uma resposta de sobressalto, na qual enrijece o braço e as pernas ao ouvir um ruído súbito. A continuação dessa reação, além dos 4 a 6 meses de idade, pode ser sintoma da doença de Tay-Sachs, uma idiotia amaurótica infantil, que é devida a homozigose para um alelo recessivo. Então, quem tem Tay-Sachs é azinho, né? Tay-Sachs, né? Tzinho, que a gente usa a inicial da característica recessiva. Tzinho. Ele está falando que é recessivo, é uma doença autossômica. A homozigoses recessivos não produzem enzima exomidase A, com resultante acúmulo de um lipídio, o gangliosídeo GM2 no cérebro. A exomidase é um par de enzimas em sua sequência de reações catabólicas de lipídio que é constituída da cadeia de aminoácidos. A doença Tay-Sachs resulta de alteração do alelo responsável pela síntese da cadeia polipeptídica, cadeia proteica, né? Esse defeito impede a formação da exomidase funcional após o aparecimento dos sintomas. Segue-se rapidamente deteriorações mentais e motoras, acompanhadas de paralisia e degeneração da retina. Aí fala da doença. A partir do texto e com seus conhecimentos, pode ser afirmado que, letra A homozigose para idiotia amaurótica infantil não é condição necessária para a manifestação da doença. É claro que é condição e o cara só vai ter, a criança só vai ser portadora da doença se ela for azinho, ou melhor, Tzinho. Então é condição necessária. Os alelos envolvidos no caráter observado, não apresentam dominância completa. Apresentam dominância completa, porque se o indivíduo for tesão alguma coisa, ele não vai ter a doença. Porque a característica é recessiva, e a característica recessiva só é expressa em dose o quê? Em dose dupla. O portador de um alelo, ou seja, de um alelo, boa, viu? O portador de um alelo só, para idiotia amaurótica infantil, tem a probabilidade de 50%. O portador de um alelo. Então, o portador de um alelo é heterozigoto, Tzinho, de um alelo. Tem a probabilidade de 50% de gerar indivíduos com o mesmo genótipo, quando cruzado com o indivíduo portador da doença em questão. Então, se eu cruzar Tzinho com Tzinho, fica Tzinho, 50% para manifestar a doença. Resposta, letra C. Tá ok? Letra D. O caráter observado se trata de um caso de hibridismo. Um par só de alelo, monohibridismo. O genótipo dominante, quando expresso, traduz uma proteína catalítica sem atividade. Catalítica com atividade, porque quando não tem atividade é porque o indivíduo é doente, o indivíduo tem a doença. Tá bom? Letra C, a 18. Questão 19. Mafalda, às vezes me pergunto, qual o sentido da vida? O sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Eu já falar isso em ácido nucleico, né? A gente falou isso também em ácido nucleico para algumas turmas. A respeito do processo de replicação do DNA, relacionado com a resposta de Mafalda, pode ser afirmado que ele ocorre no momento da divisão celular. Não, a replicação do DNA acontece na intéfase, na fase S, não é na divisão. Falso. Letra B. Ocorre apenas em células procarióticas. Não. Acontece em células eucarióticas, quer dizer que a minha célula eucariótica não tem replicação do DNA? Claro que tem. Letra C. Representa a base da hereditariedade, por viabilizar a transferência da informação genética a outras gerações. É verdadeiro. A replicação semiconservativa é a base da hereditariedade, que a gente pode passar a informação para outras gerações celulares. Verdadeiríssimo. Letra D. Ele representa a base da hereditariedade por conservar todas as informações genéticas originadas da mãe. Não. Ele conserva a metade, porque ele é semiconservativa. O que é a replicação semiconservativa? Você preserva a metade da informação que existe. Né? Letra E. Esse processo é limitado a células que apresentam um elevado grau de especialização. Não, muito pelo contrário. Quanto maior a especialização de uma célula, menor sua capacidade duplicativa, menor sua capacidade de replicação do DNA. A replicação do DNA ela é mais
provável em células de baixa especialização, células que têm alta capacidade mitótica. Então, letra E, esse processo é limitado às células que... Não, falso, né? Já li. Letra C é o gabarito. Questão 20. Questão pra caramba, biologia, viu, velho? Poxa, muita questão, viu? Questão 20. A Covid, a doença, afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Em relação a essa doença e com seus conhecimentos, pode afirmar que, letra A, independente da eficiência do sistema imune de um indivíduo, os sintomas apresentados pelo agente etiológico não sofrerão variações. Aí você fala assim, pô, eu marquei essa. Se você marcou essa, é porque você não leu o texto. Né, filho? É interpretação. Ele está dizendo que 80% não tem caso e alguns vão ter, então é porque tem variação, né, filho, na manifestação. Letra A é falso. Letra B. Os sintomas sistêmicos é gerais, nos indivíduos contaminados, decorrentes da ação do agente etiológico é o vírus, são limitados ao comprometimento das hematoses que ocorrem nos pulmões. Pô, quantas e quantas pessoas você está ouvindo falar assim, eu tive Covid e perdi o paladar, perdi o olfato. Então, eu estou tendo dores, eu estou tendo problemas no sistema nervoso, eu estou tendo vários problemas. Então, é limitado a ação respiratória? Não. Tem várias consequências. Letra C. Se o número de casos fosse limitado a apenas uma determinada região de um país, já seria o suficiente para o OMS classificá-la como uma pandemia. Não. Pandemia é quando tem casos em diversas regiões do planeta. Né? Qual a diferença? Endemia, né, é quando há um grande número de casos em uma região. É endemia, já é endêmico. Né? Malária na Amazônia, é endêmico. Epidemia é quando há um surto, há um grande número de casos naquela região, naquele local, mas é por um período, acaba. E pandemia é quando há como é que se fala? Atingindo mais de uma região, mais de um continente. Tá bom? A AIDS é uma pandemia, gripe espanhola foi uma pandemia, né? Perfeito? Bora lá. Letra E. Não, letra D. Observa-se uma produção instantânea de imunoglobulina. Imunoglobulina é anticorpo. Quer dizer que assim que a gente pega o vírus, a produção ela é instantânea? Não. Né? A diferença do teste, né, é RT-PCR e do sangue. Porque é o seguinte, o RT-PCR, você analisa se você está com o vírus. Então você faz aquele teste de reação de polimerização de cadeia para você saber se você está com o vírus. Mas para saber se você já teve a doença, você vai mensurar IgG e IgM. Aí é no sangue. E isso tem que ter mais de 14 dias você tendo sintomas. Tá certo? Porque é o tempo para que a gente possa manifestar a produção de anticorpos. Maravilha? Então só sobrou a letra E, o gabarito da letra E, né? 20ª. O desenvolvimento de alguns de seus sintomas imprescinde de uma interação prévia do seu agente com receptores específicos presentes em suas células hospedeiras. Galera, para o indivíduo ter a manifestação do coronavírus, gerando várias características da doença Covid-19, é necessário que, antes de tudo, o vírus reaja com o receptor. E esse receptor está na membrana da célula hospedeira. O nome dessa interação é chamado de adsorção. Então, para que ocorra a interação do vírus com a célula hospedeira, que é a adsorção, né? Ou melhor, desculpa, não é assim. Para que haja o desenvolvimento da doença, antes de tudo, o vírus tem que entrar na célula. Né? O processo de replicação do vírus é adsorção, penetração, eclipse, né, que é a interação do material genético com o vírus. A gente vai ver isso em virologia. Né? E ativação e depois montagem dos novos vírus. Mas antes de tudo tem que ter a interação. E por que o vírus, Sérgio, entra em células do aparelho respiratório? Porque as células do aparelho respiratório têm receptores específicos que interagem de maneira perfeita com as espículas do envelope do coronavírus. Lembre que coronavírus é o vírus, Covid é a doença. Tá certo? Última questão. Amém, né? Questão para apoio. Achei que a prova toda era de biologia.
SARS-CoV foi transmitido aos humanos na China em 2002, a partir do gato de civeta. E o MERS-CoV foi transmitido aos humanos na Arábia Saudita em 2012, a partir do dromedário, mamífero parecido com o camelo. Sobre o coronavírus SARS-CoV-19, por que SARS-CoV-19? Que é a variação do vírus, Covid, porque é um vírus que causa a Covid, é a doença, né? Virose desenvolvida pelo coronavírus. 19, porque foi o ano do primeiro caso. A suspeita atual de que tenha sido transmitido aos humanos a partir de morcegos. A respeito desse agente etiológico responsável pelo desenvolvimento da Covid, com repercussões não apenas nos indivíduos, mas em todo o sistema econômico, social e político, pode-se afirmar que, primeiro, letra A, ele possui um metabolismo limitado. Ele possui um metabolismo limitado. Você marcou essa? Vírus tem metabolismo, filho? Não, não tem metabolismo. Então é falso. Letra B. Seu potencial replicativo ocorre por montagem, viabilizado após a expressão do seu material genético. Ok. Se eu replicar o vírus é formar novos vírus, certo? Para que aconteça a formação de novos vírus, é necessário que o material genético viral seja o quê? Expresso dentro da célula hospedeira. Então é depois. Então o gabarito é a letra B de bola. Por que não é C? Seu capsídeo é o material proteico que envolve o material genético do vírus, de natureza proteica, é formado a partir da informação genética da célula hospedeira. Quer dizer que a célula hospedeira tem informação genética para formar a proteína viral? Não. A formação da proteína viral vem a partir do material genético do vírus, que no caso do coronavírus é um RNA. Tá bom? Letra D. Representa um material genético com potencial replicativo semiconservativo. Falso. O material genético do coronavírus é RNA. E quem tem potencial replicativo semiconservativo é o DNA. Letra E. Por conta de organização celular, esse agente etiológico, vírus tem organização celular, não vou nem ler o resto. Tá bom? Beleza? Galera, tá aí um comentário das minhas questões. Se você não concorda com alguma, se você ainda quer discutir a respeito de alguma, mande uma mensagem para mim no grupo, aí você socializa e todo mundo pode participar, ou então diretamente via Instagram, aqui pelo Instagram Biologia no Ponto. Tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham se saído bem, né? Espero que vocês tenham gostado da prova, eu espero também que vocês tenham aproveitado, beleza? Mande mensagens, dê o feedback sobre essa prova e agora é a segunda etapa. Vamos jogar duro, vamos botar para lenhar e valeu! Beijão!